generosidade dos irmãos para com a nossa comunidade, com relação também à nossa família pastoral. Temos sido sustentado, amado, acolhido através das suas ofertas e dos seus dízimos, tá bom? Então feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração, prepare sua ofertinha. Se você quiser passar na maquininha, tem ali atrás, cartão de débito, cartão de crédito, e aqui também tem as informações do Pix, para que você possa semear. Pai, nós estamos aqui na tua casa, porque te amamos, ó Deus, e porque te amamos, queremos demonstrar a nossa fidelidade, através de honrarmos o Senhor, através dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Assim como cantamos canções lindas nessa noite, também queremos cantar, ó Deus, louvar ao Senhor através do nosso sacrifício, da nossa oferta diante da tua presença. Obrigado porque o Senhor nunca tem deixado faltar nada nessa casa pastoral. Nós temos prosperado, temos crescido em número de pessoas, em estrutura, Pai, em organização. E, ó Deus, tudo isso é fruto do carinho, do amor e da generosidade dos nossos amados irmãos. Que o Senhor continue abrindo as janelas dos céus, derramando chuva de bênção sobre cada um deles, de tal forma que haja abundância, prosperidade, liberação das bênçãos celestiais sobre cada um deles, de forma copiosa, abundante, sobrenatural. Nós repreendemos também todos os demônios, cortador, migrador, devorador, destruidor, 4 entidades satânicas que tentam desviar, roubar, tragar, destruir e impedir a chegada dos recursos nas mãos dos teus filhos. Ó Deus, que os teus anjos estejam impedindo a ação desses demônios, ataviando, amarrando, bloqueando toda ação do mal e liberando toda a glória, graça, bênção e prosperidade que só o Senhor pode fazer. Assim como diz a tua palavra em Malaquias capítulo 3, muitos verão e ouvirão e verão o quão abençoados são os filhos de Deus, os filhos do Senhor Deus Todo-Poderoso. Obrigado pela tua fidelidade, pelo teu carinho conosco. Tudo aquilo que temos recebido é fruto da tua graça, do teu amor. Obrigado porque o Senhor tem usado os nossos dons e talentos, nos capacitado para sermos uma bênção nessa geração. É o que nós te pedimos de todo o coração, Pai. Em nome de Jesus, fala conosco. Através da tua palavra, ministra os nossos corações e abençoa cada um dos nossos irmãos. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Então, pode vir aqui na frente, trazer a sua oferta, ou ir lá atrás, passar na maquininha, fica à vontade. Deus ama aquele que dá com alegria. Amém, glória a Deus. Deus os abençoe, queridos. Graça e a paz de Jesus. Abra comigo em Lucas capítulo 7, versículo 11. Lucas 7, 11. Tem alguém nos visitando pela primeira vez? Levante a mão. Lá, nossa querida amiga. Pode dar um kitzinho de presente para ela. Olha, seja bem-vinda, tá, querida? Deus te abençoe. Nena, aqui na frente também, esse casal lindo, precioso. Levanta a mão aí, queridos. Isso. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos, tá? Nossa casa pastoral. É apenas um gesto de carinho, de amor, de afeto, para que você se sinta amado e acolhido aqui nesse lugar, tá bom? Deus os abençoe. Vamos dar uma salva de palmas, povo lindo. Sejam muito bem-vindos nesse local. Então, abra comigo, irmão, Lucas capítulo 7, versículo 11, tá? Lucas 7, 11. Aqui Jesus havia acabado de fazer um dos seus primeiros milagres, curando o servo do centurião. Jesus aqui estava abismado com a fé desse centurião, que por mais que não fosse um judeu, creu e reconheceu que Jesus era alguém especial, que Jesus tinha poder, que Jesus tinha autoridade. Logo em seguida, Lucas relata um outro episódio lindíssimo da palavra de Deus, que é a cura de um filho de uma viúva. A viúva de Naim, né? É conhecido esse episódio como a ressurreição
do filho da viúva de Naim. Jesus ressuscitando um jovem na multidão. Nós vamos intitular a mensagem hoje, A Compaixão de Jesus. Vamos entender através dessa história o que envolveu, o que moveu Jesus na direção dessa mulher. O que move Jesus na direção daquele que sofre, daquele que está talvez passando por uma luta, por uma dificuldade. Essa noite é uma noite especial, uma noite de fé, uma noite de milagres. E a palavra de Deus tem lições preciosas para ensinar no nosso coração. Um texto muito conhecido, talvez você já ouviu em outros lugares, mas foi um texto que Deus colocou no meu coração. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos hoje, em nome de Jesus. Vamos lá, Lucas 7, 11, o texto sagrado diz: E aconteceu que no dia seguinte, ele, Jesus, foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos, e uma grande multidão. Então Jesus não andava sozinho, irmãos. Onde Jesus andava, tinha no mínimo os seus discípulos, mas muitas vezes no texto sagrado você vê que uma multidão seguia a Jesus. Homens, mulheres, pessoas dos diversos lugares que ouviam falar de Jesus, do grande Jesus, do filho de Davi, dos milagres que ele fazia, das libertações, das curas sobrenaturais, da mensagem extraordinária que saía da boca de Jesus, e as multidões afluíam de todos os cantos, de todos os rincões, para seguir Jesus. Primeira lição que nós aprendemos aqui no versículo 11, será que nós temos seguido a Jesus? Porque sabe, irmãos, tem muita gente que vem na igreja, tem muita gente que escuta um monte de ministrações na internet, isso aqui sempre é gravado. Muitas pessoas têm assistido através do Facebook, do YouTube, as nossas mensagens. Culto de domingo foi mais de 200 pessoas que assistiram, através das redes sociais. Então, irmãos, talvez você está ouvindo essa ministração através da internet, talvez você esteja aqui dentro da igreja, mas ainda não obedeceu o que Jesus tem falado para você. Será que você tem ouvido a voz de Jesus? Será que você tem seguido a Jesus? E aqui nós vemos dois grupos de pessoas. Eu quero te perguntar, quem é você? Você faz parte daquele que tem compromisso com Jesus, daquele que anda perto de Jesus, que são chamados discípulos? Será que eu e você somos discípulos de Jesus? Não somos meros seguidores por causa de milagres, de bênçãos? Ou somos realmente comprometidos com Jesus? Seguidores de Jesus, íntimos de Jesus, que ouvimos a Jesus e que obedecemos aquilo que Jesus está ensinando. Tem muita gente que é multidão, que é o milagre, que é a bênção, mas não quer uma aliança e um compromisso com o doador da bênção, que é Jesus de Nazaré. Irmão, como tem gente assim? Eu os chamo de simpatizantes do Evangelho. O Evangelho hoje caiu na graça de praticamente todo mundo. A não ser quem é ateu, né? Mas até hoje os ateus gostam de ouvir determinados pregadores. Não é verdade, irmãos? Tem pregadores que conseguem atingir todo tipo de gente, até quem não acredita em Deus. Muitos são comediantes, né? São bons de fala, são bons de oratória, outros são bons de mexer com a alma das pessoas. Será que nós somos só multidão? Ou somos daqueles que se aproximam de Jesus, seguem a Jesus e obedecem os seus mandamentos? Deus te chamou para ser discípulo e não multidão. Fala comigo, Deus me chamou para ser discípulo de Jesus e não multidão. Você pode às vezes passar anos dentro de uma igreja apenas como multidão, apenas como um simpatizante do Evangelho, sem experimentar a salvação, sem experimentar o verdadeiro poder de Deus, que é uma alma, uma vida transformada pelo Senhor, de verdade. Tem gente que recebe milagre de Jesus e volta
por charco, por lodo, para a sujeira da imundícia desse mundo, do pecado. E está trilhando um caminho de maldição, um caminho de perdição, um caminho de condenação eterna. Irmão, não basta ser multidão. Deus te chama para ser um discípulo de Jesus. Fala comigo, Deus não me chamou para ser multidão. Deus me chamou para ser um discípulo de Jesus. Seja um discípulo de Jesus. E Jesus resume em 3 verdades. Aquele que quer ser o meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. 3 características de um verdadeiro discípulo. É alguém que nega a si mesmo. Negação. A ação de dizer não. Não para esse mundo sem Deus. Não para as filosofias equivocadas dessa terra. Não para o pecado. Não para os prazeres efêmeros, transitórios desse mundo. Não para nós mesmos, para a nossa vontade. Para que possamos realmente vivenciar a verdadeira vontade de Deus para a nossa vida. Negação, primeira característica. Segundo, cruz. E quando nós falamos de cruz, está falando de dificuldade. Cruz é morte. Cruz é sacrifício. Cruz é doação. É morte, sacrifício e doação. Será que nós temos nos doado ao Senhor? Será que temos nos sacrificado em prol do reino de Deus? Será que temos morrido para nós mesmos, a fim de que Cristo viva em nós? Paulo diz que Cristo viva em vós. Cristo em vós, a esperança da glória de Deus. Amém? Você nunca vai experimentar a glória de Deus se você não morrer para você mesmo e se você não passar pela cruz. Só quem passa pela cruz vai para o céu. A cruz fala de quebrantamento, a cruz fala de humildade. Pessoa soberba, arrogante, arrota em cima dos outros, pisa nos outros. Esse não vai para o céu, irmão. Não passou pela cruz. Quem passa pela cruz é quebrantado, é humilhado, reconhece erros, reconhece falhas, reconhece a sua pecaminosidade. E por último, além da negação, além de passar pela cruz, é alguém que segue a Jesus. Não adianta nada você falar que é de Jesus, que Jesus é meu Senhor, usar camisa de cristão, Jesus te ama e eu também, botar bandazinha, né? 100% Jesus, igual alguns artistas fazem, e não segue o modelo de Jesus, faz tudo errado, tudo contrário àquilo que Jesus ensina. É multidão. É simpatizante do Evangelho, mas não é discípulo do Senhor Jesus. Amém? Sempre o pastor Giovanni vai estar trazendo vocês para mais perto do coração de Deus. Deus não quer que eu e você sejamos multidão. Deus quer que eu e você sejamos discípulos de Jesus. No versículo 12, quando chegou perto da porta da cidade da onde? De Naim, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Aqui, irmãos, nós não sabemos se a viúva era muito querida, ou o filho da viúva era muito querido naquela cidade. Mas uma multidão fazia essa procissão fúnebre. Era muito comum isso naquele tempo, até hoje nós temos procissões, quando alguém falece, sim ou não? Sim, né? Tem o sepultamento e depois tem a procissão até levar para o sepulcro. Naquela época também era assim. E não se enterrava ninguém dentro da cidade, como é hoje, né? O cemitério é dentro da cidade. Antigamente, nas terras de Israel, ninguém podia ser sepultado dentro da cidade. Por isso, quando Jesus chega na porta, a multidão estava saindo pela porta da cidade. E havia uma mulher que já era viúva e que perdeu o seu único filho. Irmão, viúva
ou seja, já tinha perdido o seu marido, já tinha experimentado a dor da morte, né? A sua fonte de renda, naquela época eram pouquíssimas as mulheres que trabalhavam. Geralmente a fonte de renda de uma família vinha da figura masculina. Imagina só, irmão, uma mulher que já tinha perdido o marido, os seus sonhos, a sua esperança, né? O cuidado dela. Agora perdera o seu outro cuidador, que era o seu filho homem, filho masculino, homem. Como é que ia ficar essa mulher, irmão, se Jesus não tivesse entrado na história dela? Irmãos, naquele tempo não é como hoje. Hoje nós temos todo um amparo social, né? Nós temos o Bolsa Família, o Bolsa Gás, né? Tem um monte aí de amparos sociais. Se a pessoa é concursada, ela é pensionista, sim ou não? Se ela pagou uma aposentadoria, ela tem uma aposentadoria do marido. Naquela época não tinha nada disso. O Estado não dava nada. Pelo contrário, cobrava imposto e a única coisa que o Estado dava era proteção dos habitantes daquele território, daquela cidade, daquela região. Não dava nada, não tinha amparo social nenhum. É claro que ela estava nas terras de Israel e existiam leis de proteção para as viúvas e para os órfãos. A Bíblia ensinava que aqueles que tinham um pouquinho mais de recurso deveriam auxiliar, ajudar. Por exemplo, uma pessoa que tinha colheita deveria deixar um pouco dos frutos para as viúvas e para os órfãos. Mas nem todo mundo fazia isso, irmãos. Nem todo mundo fazia isso. E vocês sabem, né? O judeu, por natureza, é o quê? Mão de vaca. E o árabe? Também é mão de vaca. De que região eles eram? E são? Daquela região do Oriente Médio. Então imagina a condição dessa viúva, irmão. Por mais que tinha uma lei que amparava ela, que todos os seus entes queridos, familiares, as pessoas mais abastadas, cuidassem das viúvas e dos órfãos e do estrangeiro, diz o texto sagrado. Essa mulher provavelmente ia ficar num estado deplorável, de miséria, de ruína, seus sonhos, sua esperança, seus projetos, a sua alegria havia se acabado. E você, como é que está, meu irmão? Teu coração? Você está alegre no Senhor? Você está bem com Deus? Ou está abatido, está angustiado, precisa de um milagre na sua vida? Precisa de uma ação sobrenatural do Senhor a seu favor? Está desesperado, está angustiado como essa mulher? Naquela época também, quando alguém saía no funeral e tinha um pouco de recurso, pagava para algumas mulheres para que elas pranteassem pelo morto. Hoje não precisa, né? Os curiosos sempre vão nos funerais. Quem é que morreu aí? Eu quero lá ver. A nossa cidade tem esse costume, vocês já perceberam? Tem gente que passa na frente de todos os funerais ali naquela região ali perto do cemitério para saber quem morreu. Naquela época era diferente. Mas a Bíblia diz que havia uma multidão que estava com essa mulher. Ou se tocaram, se sensibilizaram com a dor dessa que já era viúva e que havia perdido o seu único filho. Também, irmãos, naquela época não tinha caixão de madeira como tem hoje. Era feito apenas uma espécie de maca, de vime, e o corpo era enfaixado e levado para fora da cidade para ser sepultado. Não era queimado, nada disso. Era sepultado debaixo da terra, fora da cidade, carregado numa maca de vime. E era como esse rapaz estava sendo levado naquela época. Mas aí entra o ator principal dessa história. Quem é? Jesus. Que Lucas aqui chama de Senhor.
É a primeira vez que o evangelista Lucas chama Jesus de Senhor. A maioria das vezes Lucas chama Jesus de filho do homem, de filho de Deus, de Messias, mas aqui pela primeira vez ele é colocado como o Senhor, como aquele que pode mudar a sua, minha história, restaurar os seus sonhos, a sua esperança, mudar realidades, mudar situações na nossa vida. E vendo-a, no versículo 13, o Senhor, ou seja, Jesus viu ela e ela viu o Senhor. Jesus se moveu de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Olha que coisa linda, irmãos. Eu fico imaginando Jesus pegando no rostinho daquela mulher que estava em prantos, consolando ela, talvez tirando as lágrimas do seu olho e dizendo: filha, não chore, não chore, o Senhor chegou até você. Você consegue imaginar essa cena comigo? Jesus olhando para ela, Jesus sendo movido de íntima compaixão. O que move Jesus na nossa direção, querido, é a compaixão. Não é porque você é bonitinho, não é porque você vem na casa na rocha, não é porque você é evangélico, que você é protestante, que você é melhor do que os outros, não. Jesus não é indiferente, Jesus não é apático, Jesus não é frio emocionalmente falando. Pelo contrário, o coração de Jesus incendeia a nosso favor. Jesus é movido de compaixão por aqueles que Ele ama, e Jesus ama você, querido. Você que está sofrendo, você que está padecendo algum momento de dificuldade, está passando por alguma tribulação, você que pensa que não vai dar conta, você que pensa que tudo acabou, que o seu sonho terminou, Jesus está entrando na sua vida e dizendo: filho, filha, não chores. Eu, o Senhor Jesus, estou contigo. Não chores, irmãos. Tem gente que fica chorando a vida toda e não muda. Não estou falando desse choro, eu estou falando do choro com uma causa justa. Não estou falando do choro do remorso. O choro do remorso é aquela pessoa que chora, 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 fazendo coisas erradas e não muda. Mas aqui eu estou falando de um choro de alguém que está sofrendo e tem uma causa justa para chorar. A gente tem até uma frase que diz: o choro lava a alma. Provavelmente essa mulher que já havia chorado alguns anos atrás, com a morte do seu marido, é lavada novamente na sua alma ao perder o seu único filho. Mas Jesus vem e a consola: filha, não chores. Amém? Estou aqui nessa noite para dizer para você: filho, filha, não chore, alegre-se no Senhor. Neemias 8:10, a alegria do Senhor é a nossa força. A Bíblia diz no Salmo, né, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Deus é um Deus que nos renova a cada manhã. As misericórdias do Senhor se renovam sobre a nossa vida. E isso é a causa de nós não sermos consumidos pela dor, pelo sofrimento, pela angústia, pela tentação, pela tribulação, pelo diabo, pelos demônios, pelo pecado. Não! A alegria brota pela manhã. Deus olha para mim e para você e fala: filho, não chores. Eu estou contigo. Nós vemos a sensibilidade do Mestre, a sensibilidade de Jesus. Tem até um livro do Augusto Cury. Ele fez 5 livros chamados Análise da Inteligência de Cristo. Ele era um homem ateu, não acreditava em Deus, mas quis escrever 5 livros, fazendo uma análise psicológica da pessoa de Jesus de Nazaré. E escrevendo essa obra, Análise da Inteligência de Cristo, ele é um doutor em inteligência emocional, um preletor internacional, é um dos maiores escritores do Brasil, você com certeza já ouviu falar dele. Ele se converteu olhando para a vida de Jesus. Hoje ele é irmão nosso, amém? Hoje ele é crente,
porque ele percebeu que Jesus é o mestre da sensibilidade. Um dos livros dele se chama O Mestre da Sensibilidade. Tem o Mestre do Amor, o Mestre da Sensibilidade. São 5 volumes de livro que falam das 5 principais características de Jesus. Um Jesus sensível, um Jesus que se move, um Jesus que não é indiferente, um Jesus que não é apático. A apatia é a incapacidade de sentir a dor, a indiferença, né? E a empatia é a capacidade de se identificar com o outro, de se ligar à dor do outro e fazer algo a respeito. Tem gente que tem apatia, sofre dores, dificuldades e não sente nada, nem sobre si ou sobre os outros, muito menos sobre os outros, né? Mas tem pessoas que são empáticos, que se sensibilizam com a dor dos outros. Irmão, só pode julgar alguém aquele que já pisou nas mesmas sandálias. Sim ou não? Fala comigo, eu só posso julgar alguém se eu pisei nas mesmas sandálias que ele. Julgar as pessoas é fácil. Só que você só tem direito de julgar alguém se você pisou nas mesmas sandálias que aquela pessoa. Ou seja, se você conhece realmente a história e a trajetória daquela pessoa. E nós sabemos que ninguém conhece totalmente, plenamente a história de ninguém. Só Deus tem esse poder. Amém? Nós somos como pessoas que estão dentro de um trem, olhando a vida pela janela. E a vida vai passando. Estamos num trem, na lateral de uma cadeia montanhosa, pela janela do trem nós estamos vendo a vida passar. Deus é diferente, Deus está em cima da montanha, está vendo o trem todo passar e tudo o que acontece na cadeia de montanhas. Porque Ele é onisciente, Ele conhece o todo. E só Ele tem direito de julgar seres humanos. Amém? Então tome muito cuidado. Em vez de fazer julgamento, crítica, murmuração, fofoca, não faça isso, meu irmão. Se sensibilize, seja movido de compaixão, se coloque como intercessor, clame em favor dos outros, em vez de ficar emitindo juízos temerários, porque com a mesma vara de medida que você medir os outros, você vai ser medido pelo Senhor dos Exércitos. Então é melhor você medir com uma varinha minúscula, que daí você vai ser medido com essa varinha minúscula, do que medir os outros com um varão. Deus vai pegar essa mesma medida e vai julgar você. Versículo 14, e chegando-se, ou seja, Jesus se aproximou dela e do rapaz que estava um cadáver ali morto, tocou a esquife. O que é esquife? Era essa espécie de como é que eu falei? Cama, né? Maca, essa espécie de maca feita de vime, aonde o morto estava enfaixado. Tocando na esquife, ou seja, tocando naquela maca, e os que o levavam então, quando Jesus toca na maca, pararam. Meu irmão, quando Jesus toca, tudo para. Sim ou não? Esses caras também pararam. E disse, Jesus olha com autoridade, com força, né, com poder, com autoridade, diz: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que fora defunto, ou seja, aquele que estava morto, assentou-se e começou a falar. Olha que coisa linda, gente. Você tenta imaginar essa situação? Alguém chegando ali na capela mortuária, tocando lá do caixão. Hoje a gente não usa mais maca. O caixão aberto.
e de repente alguém diferente, iluminado, chega e fala: morto, levanta-te. E o defunto que está ali dentro do caixão, se levanta, sai do caixão e senta. E começa a falar com o povo no funeral. Vocês tentam imaginar essa cena, irmãos? Foi o que aconteceu com Jesus. Talvez seus sonhos, a sua esperança, as suas lutas, né, dificuldades parecem, né, que se esvaíram, foram destruídas, né? Seus projetos de futuro, assim como essa mulher, a dor parece que tem te assolado, o sofrimento tem se aproximado. Irmãos, Jesus olha para mim e para você e fala: meu filho, para de chorar. Meu filho, se levante com a minha palavra. Meu filho, comece a falar. Aquilo que está morto vai se levantar em nome de Jesus. Amém? Aquilo que parece não ter vida, não pode resistir ao Senhor da vida. Quem é o Senhor da vida? Jesus. Quem foi que disse lá em João 11? Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E é tremendo que tem 3 episódios de ressurreição nos evangelhos, nos 4 evangelhos. Jesus ressuscita a filha de Jairo, dizendo: Talita cumi. Em outras palavras, aqui foi aramaico. Jesus disse: menina, levanta-te. E a menina se levantou, e um dos principais da sinagoga teve a sua filha ressuscitada. O outro episódio foi um dos melhores amigos de Jesus, Lázaro, que já estava 4 dias como um defunto, fedendo, com faixas também ao seu redor. Por isso que a gente sabe que eles usavam faixas para sepultar os seus mortos. Além de fedendo, ele estava todo enfaixado. E no sepulcro por 4 dias, Jesus disse: Lázaro, sai para fora. E o que aconteceu? Lázaro se desembaraçou sozinho e saiu ressuscitado. Amém? É a trinca de poder de Jesus. O filho da viúva de Naim, a filha de Jairo, um dos principais da sinagoga, e um dos seus melhores amigos na cidade de Betânia, Lázaro, sai para fora. Amém? Nós vemos que Jesus tem poder sobre a morte. A morte não pode contra Jesus. A morte até tenta, mas Jesus é o Senhor da vida e reina e tem poder além da morte. Amém? Você crê que Jesus tem esse poder, irmãos? E a Bíblia diz lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do versículo 13, um dia, irmãos, a trombeta soará. Os mortos em Cristo ressuscitarão nesse dia glorioso. E ao soar da trombeta, nós os que estivermos vivos, seremos arrebatados e iremos morar com Ele para todos sempre. Louvado seja o nome do Senhor. E tem um outro episódio, claro que não foi Jesus, foi o poder de Deus, que quando Jesus morreu, né, deu o último suspiro na cruz, às 3 horas da tarde, o que aconteceu? Muitos santos ressuscitaram. Tamanho foi o poder liberado com a morte de Jesus na cruz. Não foi Jesus diretamente que fez, mas o poder que fluiu da cruz, ressuscitou alguns santos, que depois, é claro, morreram, como também Talita morreu, como também Lázaro morreu, como também o filho da viúva de Naim veio a falecer no final da sua vida. É óbvio. Amém? Mas um dia, muitos ressuscitarão para nunca mais morrer. Eu quero participar desse episódio, irmãos. Você também? É o dia que os teólogos chamam do dia da glorificação. Um dia onde nós seremos glorificados. 1 Coríntios 15. Nossos corpos mortais se revestirão de imortalidade.
Aquilo que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade, e tragada será a morte, o aguilhão da morte, porque o anzol que segura a morte é o pecado. Jesus venceu o pecado, Jesus venceu a morte, Jesus é as primícias, ou seja, os primeiros frutos daqueles que ressuscitam e vivem para todo o sempre. Amém? Quem quer fazer parte desses frutos de Deus aí? Levanta a mão e fala: eu quero subir no arrebatamento, ou ser ressuscitado com Cristo, em nome de Jesus. Somente discípulos de Jesus ressuscitarão ou serão arrebatados. Se estivermos vivos, seremos arrebatados, transladados, raptados, como diz a Bíblia. Se estivermos mortos, o nosso espírito já vai estar lá na glória, mas vai se unir com um novo corpo glorificado, o corpo novo, poderoso, glorioso que Jesus tem hoje. Um corpo já não sujeito a pecado, a morte, a dores, mazelas, tudo isso que a gente sofre aqui na terra, não vai ter mais, irmão. Esse corpo, de humilhação, Paulo chama lá em Filipenses, esse corpo de humilhação será revestido de um corpo glorioso, poderoso. Amém? Você crê nessas coisas? Quem crê em Jesus, crê em ressurreição. Quem crê em Jesus, reconhece, e olha só o que acontece, olha só. Então, Jesus primeiro diz: não chores, não chore, meu irmão. Segundo, Jesus diz: levanta-te. Levante-se, meu irmão, você que está caído, abatido, com a cara no chão, prostrado, afetado, se deixando levar pelos pensamentos negativos, a crítica, a murmuração, pessimismo. Levanta-te no Senhor. E logo depois que ele se levantou, ele começou a falar. Falar do que, irmão? Falar das coisas de Deus, da glória de Deus, das maravilhas do Senhor. Ele se tornou com certeza ali alguém que glorificou o Senhor. E a fala era uma prova de que ele estava vivo. Quem está vivo com Jesus, fala de Jesus. Quem está vivo com Jesus, prega do Evangelho de Jesus. E logo em seguida, no versículo 15, Jesus o entregou à sua mãe. Isso aqui é um gesto muito lindo, gente. Jesus entrega sonhos de novo para mim e para você. Jesus entrega projetos que estavam mortos de novo na nossa mão. Jesus entrega a esperança, talvez, que você tinha perdido. Jesus restaura aquilo que você já não acreditava mais. Jesus nos entrega novamente na mão. Jesus é aquele que nos entrega a mão, traz de volta aquilo que se perdeu, restitui, restaura as coisas. Aqui nós vemos a restauração do sonho, do plano, do projeto, da esperança, da vida para aquela mulher. E aí no versículo 16, e todos se apoderou o temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Amém? Quem quer ser visitado pelo Senhor no ano de 2022? Quem quer ser visitado pelo Senhor? O Espírito Santo já mora dentro de nós. Mas isso não significa que Deus não possa visitar eu e você de forma mais copiosa, mais poderosa. Assim como um rio já tem água, não significa que mais água do céu não possa cair sobre um rio e enchê-lo ainda mais com volume de água. Sim ou não, irmãos? É o que Deus quer fazer. Você já tem água dentro de você, mas Deus quer que as águas de Deus transbordem através de você. Que quando você vê a manifestação do milagre, da bênção, da glória de Deus sobre a sua vida, um temor reverente, santo diante do Senhor, seja gerado no seu coração e você glorifique a Deus pelos grandes feitos do Senhor.
Nós saímos alguns dias de férias, né? Férias, sim, uma férias para visitar os parentes e tal. Uns 10 dias. Visitar meus pais. Daqui até Santa Catarina, irmãos, teve 8 acidentes. Até caminhonete tombada tinha. Mas carro nenhum tocou no meu carro. Por quê? Porque a gente ora na ida, ora na volta. Quando chega lá, agradece. Eu perdi horas e horas com um tráfico terrível, um trânsito terrível. Vários acidentes para todo lado. Mas o Senhor me conduziu na ida, me conduziu na volta. Louvado seja o Senhor. Toda vez que eu saio para viajar, irmão, eu oro a Deus e falo: Senhor, a Ti eu entrego a minha alma. Eu não sei se eu vou chegar do outro lado da viagem, irmão, no fim do meu destino. Então eu já preparo a minha alma e o meu coração para encontrar com o Senhor. Se aprove ao Deus me recolher. Um dos caras que eu mais admiro, um pastor chamado David Robertson, nos Estados Unidos, um grande pregador americano, já ouvi várias ministrações dele, várias que eu fui muito impactado. Ele fazendo uma viagem missionária de uma cidade para outra, Deus levou ele, bateu o carro, morreu ele e a esposa, já foram para a glória. Então pode acontecer de tudo, irmão, você tem que estar preparado para tudo. Quando você se desloca de um lugar para o outro, você precisa preparar o seu coração diante de Deus. Você deve viver cada dia como se o próximo dia você tivesse que acertar conta diante de Deus. Tem gente que leva a vida de forma leviana, não está nem aí, né? Muitos jovens talvez estejam me ouvindo pela internet, falam: não, esse negócio de servir a Deus é só quando eu for mais velho. Eu quero curtir a vida, eu quero aproveitar a vida. Talvez chegue a sua morte antes do tempo, e aí você vai ter que prestar conta com o Senhor. Talvez não haja tempo de você restaurar a tua vida e o teu coração com Deus, meu irmão. O tempo de acertar com Deus é agora. O dia do arrependimento é hoje. O dia de se consertar e se aliançar com o Senhor é agora. Talvez essa seja a última mensagem que você receba do céu sobre a tua vida. Temos que viver a cada dia, como se o dia de amanhã já fôssemos para o céu prestar contas diante do Senhor. E se Deus te chamar hoje meia-noite, irmãos, você vai estar pronto para encontrar com o Senhor? E se Jesus voltar às 11h30 da noite, o noivo chamar a sua noiva à igreja, você vai estar preparado para encontrar com o Senhor? Você vai para o céu ou vai ficar para o chicote do anticristo? Tem muita gente querendo agradar a homens, a pessoas, a familiares, a amigos, a prazeres efêmeros, transitórios desse mundo, agradar o seu ego, o seu eu, se inflar. Não, irmãos, é tempo de quebrantamento, é tempo de alinhamento com o céu, para que haja avivamento nos nossos corações. Para que coisas como essa que nós vemos aqui, possam gerar temor no nosso coração. Venhamos a glorificar a Deus e dizer: Jesus se levantou entre nós. Deus está visitando o seu povo, irmãos. Eu creio que o ano de 2022 vai ser um ano onde Deus vai visitar muitas pessoas. Você quer ser visitado por Deus, irmãos? Não estou dizendo de morte agora, estou falando de milagres, de maravilhas, de coisas sobrenaturais, coisas extraordinárias. Deus pode fazer. Domingo eu falei sobre isso, as coisas maiores de Deus. Quando Jesus olha para Natanael e fala: eis aí um israelita fiel, íntegro, um verdadeiro israelita. Aí ele fica impressionado com a revelação que Jesus trouxe. Olha, eu te vi lá debaixo da figueira. Ele falou: tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus. Tu és o Rei de Israel. Aí Jesus vira para ele e fala: meu filho, coisas maiores ainda verás. Amém? Coisas maiores Deus vai fazer na tua vida.
Deus, coisas maiores Deus pode fazer na tua família. Coisas maiores Deus pode fazer através de você, irmãos. Se você se entregar e se render completamente a Deus. E Deus visitou o seu povo. Amém? Coloca a mãozinha no seu coração comigo e fala: Senhor, eu quero experimentar uma visitação sobrenatural do Senhor. Eu fico muito feliz que Deus já está fazendo essas coisas. Hoje à tarde mesmo nós estávamos na oração aqui, Deus nos visitou. Não foi, Nena? Foi uma delícia ali. Estávamos orando, veio uma visitação de Deus, algo especial. Fomos batizar 5 pessoas lá no Rio, no modelo de Jesus, né? O batismo dos nossos amados aqui, Renan, cá, uma outra turminha, meu filho, Miguel. Deus nos visitou ali. Uma das irmãs foi batizada com o Espírito Santo logo em seguida do batismo. Ela entrou dentro do seu carro, não conseguia dirigir, que ela começou, veio uma unção de riso, de gozo, de alegria sobre ela, e ela não se aguentava. Teve que sair do carro e pedir para outra pessoa dirigir, um casal que estava com ela. Porque Deus visita o seu povo. Quem aqui já experimentou uma visitação de Deus? Levanta a mão aqui. Uma visitação sobrenatural de Deus sobre a tua vida, irmão. É uma coisa gloriosa. Cria uma expectativa de coisas extraordinárias que Deus vai fazer no nosso meio. Domingo aqui eu estava pregando, cada vez que eu falava Yeshua ben Yosef, que é o nome hebraico de Jesus, eu me arrepiava todinho. Estou arrepiado agora. Ó. Fala comigo, Yeshua ben Yosef. Olha lá.